Agora eu vou falar sobre as espécies de sentenças penais. Quais são os tipos? São 3 tipos, basicamente: sentença absolutória, sentença condenatória, sentença terminativa. Vou começar aqui por sentença absolutória, que se divide entre absolutória própria e absolutória imprópria. Começando aqui pela absolutória própria. Então, de início, cabe até falar da natureza da própria etimologia da palavra. Absolutória significa absolvição. Então, na absolutória própria, o juiz absolve o réu, não aplicando ao mesmo nenhuma sanção penal. Famosamente conhecido pelos termos: diante do exposto, absolvo o réu. Os efeitos da sentença absolutória própria é que o acusado deve ser colocado imediatamente em liberdade, no caso de estar cumprindo uma prisão provisória, e deve responder uma eventual apelação da parte acusatória em liberdade. Nesse rumo, o juiz absolverá o réu desde que reconheça não haver prova da existência do fato, estar provada a inexistência do fato, não existir provas suficientes para a condenação, sempre seguindo o princípio de indúbio pro réu. Ou seja, todo o acusado é inocente até que se prove em contrário. O fato também for evidenciado que não constitui infração penal, o juiz também absolve, propriamente dito. Não existir prova do réu ter concorrido para a infração, ou estar provado que o réu não concorreu para a infração, bem como existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu, de acordo com essas disposições desses artigos que eu elenquei aqui. Então vamos lá. No caso do erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime, exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Também as discriminantes putativas, que é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Por exemplo, a legítima defesa putativa. Se for provado que aquela pessoa, mesmo que não fosse verdade, ela imaginou que alguém ia atentar contra a sua própria vida e reagiu, então essa é uma discriminante putativa. E não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Exceção à regra. Erro determinado por terceiro, no caso, responde pelo crime o terceiro que determina o erro, e não aquele que errou. Erro sobre a pessoa. O erro quanto à pessoa contra o qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se considera, nesse caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Ou seja, a pessoa, o agente do crime que praticou, ele mirou numa pessoa tentando acertar e acertou o outro. Então, nesse caso, não isenta, ou seja, não vai absolver. Erro sobre a ilicitude do fato. O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se inevitável. Se evitável, pode diminuí-la de 1/6 a 1/3. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, na circunstância, ter ou agir com essa consciência. Ou seja, ele é uma pessoa normal, mas ele erra se ele atua ou se omite sem a consciência, quer dizer, da ilicitude. Ele não está sabendo que aquilo é ilícito, aquele fato é ilícito. Também sobre coação irresistível e obediência hierárquica, não é?
em estrita obediência à ordem não manifestamente legal, ou seja, não adianta falar só que recebeu a ordem, ela tem que parecer que não é ilegal, né? Por exemplo, alguém manda alguém assinar um contrato que a pessoa percebe que aquele contrato não é um contrato lícito, então isso não o isenta de pena, apenas se essa pessoa não puder perceber que essa ordem é manifestamente ilegal e vinda de superior hierárquico. Nesse caso, só é punível o autor da coação ou da ordem, então também isenta e absolve o envolvido. Exclusão de ilicitude também é caso de absolvição. Quais sejam os casos? Em estado de necessidade, em legítima defesa e em estrito cumprimento do dever legal. Estrito cumprimento do dever legal pode ser, por exemplo, um policial que troca tiros com um delinquente, um criminoso, ou então exercício regular de direito seria, por exemplo, um cara que joga esse vale tudo aí, essa luta livre, então dá um soco no queixo do cara, o cara morre, por exemplo, né? Tomara que isso nunca aconteça, hipoteticamente falando. E aí ele está exercendo o ofício, quer dizer, ele não está ali, ele não tem intenção, aquilo ali faz parte daquele exercício regular de direito. Então, estado de necessidade, quando a pessoa por si só, ela faz isso para salvar a sua própria vida, né? Então, aí também pode absolver propriamente. O excesso punível, se ocorrer, quer dizer, numa legítima defesa, o cara está com um cacetete de plástico, vai para bater no outro, o outro pega, saca uma arma e dá um tiro na pessoa, assim, esdrúxulamente falando, né? Só para contextualizar, também não será absolvido propriamente. Quer dizer, aqui nós estamos elencando condições que podem gerar a absolvição ou não própria, né? Nesse caso não, quando existe excesso. Quando não existe excesso, é o caso lá de exclusão de ilicitude da legítima defesa. Também é isento de pena, e nesse caso cabe a sentença absolutória própria, quando o agente estiver completamente embriagado e essa embriaguez tenha advindo-se de um caso fortuito ou força maior, ou seja, não foi ele que se embebedou, ele não estava bebendo e ficou sem condições de discernimento, porque nesse caso não há o excludente. O excludente só haverá quando ele for embriagado por uma situação que independeu da vontade dele, ou seja, por fraude ou por outro motivo qualquer. Ou seja, e no tempo da ação da omissão, além de estar embriagado, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Nesse rumo, na sentença absolutória, o juiz mandará, se for o caso, pôr o réu em liberdade, ordenará a cessação das medidas cautelares e provisoriamente aplicadas, desde que decretada a absolvição, não é? E aplicará a medida de segurança se cabível. É o caso da sentença absolutória imprópria, que eu vou falar agora. É outra espécie do gênero de sentenças absolutórias. Então falamos da absolutória própria, agora versaremos sobre a absolutória imprópria. Então, qual que é a hipótese de ocorrência? É quando o juiz não condena, ou seja, não acolhe a pretensão punitiva estatal e aplica medida de segurança, quer dizer, na própria sentença. Então, a medida de segurança, ela é aplicável ao agente inimputável ou semi-imputável. Então, quem que, diante da lei, é inimputável? É isento de pena, o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, quer dizer, ele era inteiramente incapaz, e tem que ser por doença mental
ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Então, quando a gente fala em sentença absolutória imprópria e aplicação das medidas de segurança, tem que estar relacionada a uma doença mental incompleta ou retardada que gerou no tempo da ação ou omissão para aquele agente daquela infração penal uma capacidade de entender inteiramente, né, o caráter ilícito do fato que estava cometendo. Então, está aí, consoante o artigo 97, se o agente for inimputável, o juiz determinará, a princípio, a sua internação. Quem que é inimputável? O inimputável, a princípio, completando a explicação de cima, já que nós estamos falando do inimputável, tem a sua pena substituída pela aplicação da medida de segurança, tipo internação. Todavia, existe a possibilidade de o inimputável ter a sua internação convertida em tratamento ambulatorial, que é uma pena, vamos dizer, menos severa para ele. Então, desde que o fato previsto como crime for punível com detenção, ou seja, aí abranda a pena e aquela pessoa vai, ao invés de ser internada, vai ser submetida a um tratamento ambulatorial, também examinadas as condições pessoais do agente, antecedentes e outros critérios subjetivos sob a prerrogativa do magistrado. De acordo ainda com o artigo 97, o tratamento ambulatorial poderá ser substituído por internação hospitalar em qualquer tempo, caso exista necessidade para o indivíduo. Ou seja, nesse caso aqui, é o reverso. Vamos supor que ele está em tratamento ambulatorial, mas ele está com um nível de periculosidade extremo. Então, desde que constatada essa condição, ele pode ser internado. Vamos falar agora do semi-imputável. Nós falamos anteriormente do imputável, inimputável. A semi-imputabilidade se caracteriza pela redução da capacidade de compreensão ou vontade e não exclui a imputabilidade. Quer dizer, ela é semi-imputabilidade, tá certo? Ela reduzirá de 1/3 a 2/3 a pena ou imporá medida de segurança. Para a aplicação da medida de segurança, é necessário que o laudo de insanidade mental indique como recomendável essa opção, ou seja, está vinculado aí uma perícia médica, não é? Para a aplicação da medida de segurança, qual seja a internação, o tratamento ambulatorial, não é? Tem que ter um referendo médico, porque é um benefício muito grande. Ao invés do cara cumprir a pena privativa de liberdade, isso tem que ser visto de uma forma científica. Já com respeito ao semi-imputável, o juiz possui duas alternativas, quais sejam: terá que promover a redução obrigatória da pena, ou seja, substituir a PPL por medida de segurança, quais sejam internação hospitalar ou tratamento ambulatorial. No caso do semi-imputável, os pressupostos necessários para a substituição da pena por medida de segurança são, no caso, que tenha sido condenado a uma pena privativa de liberdade, e assim, consoante César Roberto Bittencourt, se a pena aplicada não for privativa de liberdade, por ter sido substituída por PRD, pena restritiva de direitos, ou por multa, será impossível a sua substituição por medida de segurança. Só no caso de ter a aplicação da PPL. Então, é realmente o caso mesmo da deficiência mental ser comprovada, vai gerar essa, vamos dizer, internação ou tratamento ambulatorial, que são espécies do gênero medidas de segurança, que são objeto da sentença absolutória imprópria, fazendo agora o caminho do raciocínio reverso. O juiz poderá, ao absolver o réu, aplicar a medida de segurança, onde seria aplicada a condenação, mediante a inimputabilidade, quer dizer, e está aí, reiterando, o artigo 26,
do CP, que é isento de pena o agente que, por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender, vou repetir, o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Considerações adicionais. Quando constatada a inimputabilidade de um agente na prática de um delito, o mesmo não recebe pena, e sim medida de segurança na própria sentença. Fazendo aqui tipo uma revisão, né? Os tipos de medida de segurança para o inimputável, a princípio, é a internação e tratamento ambulatorial para o semi-imputável, e para o imputável, se ele for acusado e condenado a uma pena de detenção. Então vale para os dois casos. A pena de detenção seria tratamento ambulatorial, a medida de segurança aplicável. No tocante aos prazos, o prazo mínimo é de 1 a 3 anos. Então coloquei aqui as ampulhetas, né? Para quem já está acostumado com o canal, já se familiarizou. Então vai ver aqui uma ampulheta e 3. E o prazo máximo não há. Vai depender da cessação da periculosidade, ou seja, constatada por um laudo médico. Por exemplo, uma pessoa que esteja em uma situação mental que, se for solta, né, causar um risco para a sociedade, ela vai ficar lá até morrer, se essa situação dela não for revertida, né? Então é por tempo indeterminado. Porém, se ela se recuperar, que existem muitos casos que a pessoa se recupera, ela vai voltar para o convívio social. Nos casos de semi-imputabilidade, necessitando um condenado de tratamento especial, a pena poderá ser substituída por medida de segurança, já dito, internação em hospital de custódia ou tratamento ambulatorial, de acordo aí com a periculosidade, não é? E do crime. Então salienta-se, nesse sentido, que o fator preponderante para a escolha da espécie de medida de segurança a ser aplicada não é especificamente a inimputabilidade ou a semi-imputabilidade, mas sim a natureza da pena privativa de liberdade a ser aplicada. Não tem a ver com a gravidade do delito, salientando que as detenções todas são objeto de tratamento ambulatorial, corroborando aí com essa hipótese. Agora vamos passar para o segundo caso, que é o tipo de sentença condenatória. É bem mais simples. A sentença condenatória nos remete a um julgamento procedente no todo ou em parte, quer dizer, pode ser uma condenatória parcial, né, a pretensão punitiva estatal. Quais são seus efeitos? Execução na área civil da obrigação de reparar o dano, a perda dos instrumentos e produtos do crime. A gente está vendo muito isso na Lava Jato agora, né? Perda do cargo e função pública, em algumas hipóteses, e suspensão dos direitos políticos enquanto durarem os efeitos da condenação. O juiz, ao proferir a sentença condenatória, mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes, não é? As outras circunstâncias, aplicará as penas em decorrência disso, fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados já na sentença condenatória, já considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, atenderá quanto à aplicação provisória de interdições de direitos e medidas de segurança, ou seja, ele, se for o caso, né, nós acabamos de falar disso, aí se caracteriza uma sentença absolutória imprópria. Ele vai condenar, mas na condenação já percebe que ele é inimputável, semi-imputável, e já decreta a medida de segurança correspondente. O juiz decidirá sobre a manutenção ou não da prisão preventiva, né, já em sede de sentença, sem prejuízo da apelação, e o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou do estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade. Bom, são algumas nuances aí da lei que eu aproveitei para dar uma pincelada, e agora nós vamos falar da sentença terminativa, qual seja, aquela que nem absolve e nem condena. Por quê? Ela é uma sentença terminativa do mérito ou definitivo em sentido estrito, mas em relação a causas processuais
e não pelo causas do fator do mérito em si das partes, né, da ação penal em tela. Então, ocorre a sentença considerada terminativa quando termina o processo por questão processual. Então, pela morte do agente, pela anistia, graça ou indulto, pela retroatividade da lei que não mais considera o fato como criminoso, né, também termina, né, com a possibilidade de punir, pela prescrição, decadência ou preempção, que é outro caso de defeito, vamos dizer, do direito e não do caso concreto, né, do que está sendo em tela, pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação privada, claro que tem que estar previsto em lei, pela retratação do agente, nos casos que a lei admite, pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei. A extinção da punibilidade de crime, que é pressuposto elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro, não se estende a esse. Ou seja, não passa para outro crime se um é pressuposto para o cometimento do outro. No mesmo linha de raciocínio, nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão. Ou seja, vai ser aplicada, não é, aos outros crimes, não é, a agravante da conexão, mesmo sendo extinta a punibilidade de um deles. Então aqui consubstancia a sentença terminativa. É só lembrar, termina com o processo por causas de direito, não analisando o mérito. Então são mais voltadas para as prejudiciais de mérito, que tem que ser alegadas aí pela parte. Então, sendo assim, finalizado aqui o vídeo dos tipos de sentenças penais, tipos ou espécies de sentenças penais no âmbito aí do direito penal. Bons estudos a todos!